Fala, guitarrista, tudo bem com você? Último vídeo do ano, galera. É isso aí, hoje, 31 de dezembro. Estou gravando esse vídeo pra gente falar da Valeton GP5. Eu tô com ela montada aqui, não vou tirar do pedalboard. Então hoje a gente vai timbrar a GP5 do zero juntos, tá? Tô com meu celular aqui, meu smartphone. Já tô com ela conectada no Bluetooth. Vocês estão vendo a tela aí do meu smartphone, tá? Esse é um preset vazio, sem nada, tá? Então vocês estão enxergando ele aí. De cara eu já quero colocar algumas observações que eu vi nessa mini pedaleira, né? Vamos dizer assim, na GP5. Que ela é uma cadeia de sinal semi-livre, tá? Então eu vou explicar o porquê. Percebam que tem alguns blocos que você está vendo essa mancha por fora, acinzentada, né? Vamos dizer assim. Então esses blocos eles são possíveis de modificá-los de posição. Pode ver que eu estou mudando eles aqui, certo? Estou mudando para cá, mudando para cá. Agora eu tenho blocos que são fixos, que são esses 4, 5 blocos aqui. Então o bloco de pedal de distortion ou overdrive, esse bloco aqui é para carregar as capturas, tá? E o bloco de amp e de simulação de caixa, eles são fixos, eu não consigo alterar eles de posição. A pedaleira não permite, tá? E por último também o bloco de equalizador. Então esses 5 blocos na sequência são fixos. Não é possível mudar de posição. Então a cadeia é semi-livre, tá? Em compensação, esses outros blocos aqui eu consigo modificar eles, colocar onde eu quiser, tá? E eu já vou começar com essas observações. Outra observação que eu já quero colocar no começo, antes de montar a cadeia de sinal, é a seguinte. Quando eu ligo, eu vou pegar aqui uma captura que veio junto com ele, tá? Vou pegar do Matchless. Quando eu ligo a captura, pode ver que ficou esse símbolo aqui em cima da simulação de amp e de caixa, que eu não consigo usar eles, tá? Ele, mesmo que eu ligue, ele fica com um símbolo de indisponível. E então, de cara, se você vai usar a captura, são duas situações que você tem que pensar na GP5, que é a seguinte: se você vai tocar em linha, a tua captura tem que ser full rig. O pessoal chama de full rig quando a captura é com uma simulação de caixa junto. Agora, se você vai, por exemplo, ligar a GP5 no retorno de um amp, aí é aconselhável que a tua captura seja somente do pré. Ou se você vai ligar no input de um amp ainda, que é outra possibilidade, tá? Vai ligar no input de um amp, a tua captura pode ser o pré ou ainda pode ser de um pedal. Então a gente tem essas opções aqui. Mas de cara eu acho isso um fator um pouco limitante, porque eu quero usar uma captura de um cabeçote Marshall com um IR que eu tenho aqui de uma caixa Vintage 30, por exemplo. Não dá, não tem como. Isso talvez eles, numa atualização de firmware, talvez eles melhorem isso, tá? Então de cara essas observações que eu queria colocar antes de a gente começar a timbrar. E de resto, é como uma pedaleira convencional, tá? De resto, deixa eu desligar minha internet aqui só um pouquinho. Aí. E de cara, é isso que eu queria colocar de começo, antes de a gente começar a nossa timbragem, tá? E são essas considerações. De resto, funciona como uma pedaleira convencional. Então você tem aqui a cadeia, são 2, 4, 6, 8, 10 blocos, é bastante, tá? Para uma pedaleira desse tamanho, um pedalzinho, um mini pedal é bastante coisa. É uma das coisas que eu fiquei surpreso, porque eu nunca tive Tonex e nunca pude experimentar um, mas com quem eu conversei o pessoal já me disse que nessa parte é limitado, porque o Tonex ali tem poucos efeitos, né? Então a Valeton GP5 já leva uma vantagem aí. O objetivo aqui não é comparar um com o outro, muito pelo contrário, é falar da GP5, mas é só um comentário. Como que a gente vai timbrar? Como eu já fiz nos vídeos anteriores da Matribox 2 Pro, da própria Impero, o método é o mesmo. Como eu prefiro timbrar e sempre faço. Aqui a gente vai usar os efeitos nativos dela e a gente vai começar escolhendo o amp, tá? Então a gente tem algumas opções, ó. Baseado no Fender Tweed Deluxe, baseado no Fender Bassman, canal normal. Tem outro aqui que é baseado no Matchless.
Enfim, tem vários, ó. Tem várias opções de ter amps para contrabaixo também. A gente vai pegar, vamos pegar aqui um... Eu vou escolher de cara aqui, baseado no Bad Cat Hot Cat 30, canal de overdrive. Eu vou ligar esse cara aqui. Então percebam que eu já liguei ele. Tá sem caixa, né? Sem simulação de caixa. A gente vai escolher uma caixa agora. E aí, diferente das outras pedaleiras, eu não achei essa configuração, mas tem pedaleiras que você habilita uma configuração que quando você seleciona o pré-amp, ele já puxa a caixa compatível junto. Mas aqui a gente vai escolher, e eu tenho algumas opções. Caixas Fender, caixas baseadas no Mesa Bug, caixas do Vox, então tem algumas opções, tá? Eu vou pegar de cara aqui uma que eu gosto muito em todas as pedaleiras que eu testei, eu sempre peguei essa caixa para testar, que é do Bogner, tá? Então vamos habilitar e agora sim. Percebo que o som já vem pronto praticamente. É muito fácil, né? Uma observação. Pedaleiras maiores têm ajuste de corte de frequências na caixa. Essa aqui não tem, tá? E nem equalizador global ela não tem. Em compensação, você pode usar o teu equalizador que tem na pedaleira, né? Equalizador para guitarra 1, 2 ou do Mesa Bug para fazer ajuste. Vamos experimentar. Percebam que esse equalizador ele corta o som, olha só. Então isso é uma coisa que pode ser corrigida numa atualização de firmware. Para mim isso é uma falha. Não deveria cortar o som dessa forma. Vamos escolher o equalizador número 2. Percebam que ele não corta o som como o outro, então vamos lá. Vamos ajustar a ganho, eu vou diminuir um pouco. Presença eu vou deixar no meio, volume também. Beleza, fiz alguns ajustezinhos aqui de frequência do equalizador, só pra gente sentir aqui como ele se comporta, tá? E basicamente a gente vai seguir o mesmo procedimento que eu já fiz em outras pedaleiras, os outros reviews que vocês já viram, não muda nada, tá? A diferença aqui é o que eu vou fazer igual eu fiz na Matrixbox 2 Pro, por exemplo. A gente tem aqui o primeiro bloco que ele é só gate, tá? Pode ver que ele não tem outra opção. Então esse eu vou ligar depois. Esse bloco de pré, a gente tem compressores e boosts, tá? Então eu tenho algumas opções de compressor, baseado no ROS, baseado no Killing, o Xotic EP Booster, o MXR, o BB Preamp e assim por diante. Tem oitavador, tem pitch, tem detune. Eu vou pegar o BB, o EP Booster não, o BB Preamp, EP Booster. E como esse pedal eu consigo mudar ele de posição, eu vou jogar ele pra cá, antes do delay, ok? E no pedal de distorção eu tenho algumas opções de drive, são poucas, tá? Então eu tenho overdrive e distortions, eu tenho aqui baseado no Tune Screamer, tenho baseado no... Ele está dizendo aqui que é baseado no pedal clássico amarelo de 2 knobs, deve ser o Boss, né? Baseado no Super OD, Boss também. SM Distortion, enfim, tem algumas opções aqui. A gente vai pegar, eu gosto de usar esse Super OD, tá? É um pedal de distortion, de overdrive.
Vou deixar ele configurado. Vou deixar um som mais crunchado no amp, o ganho bem baixo. E aí quando a gente ligar o distortion, o overdrive, percebam que ele vem pra frente valendo, né? A gente pode até experimentar outro overdrive, o Tube Screamer médio ganho. Vamos colocar ele para ver como é que fica. Eu gostei mais do Tube Screamer, então vai ficar ele. E agora a gente aproveita e já regula o nosso noise gate. Vamos regular ele aqui. E é isso aí. Beleza. Pessoal, no vídeo não está aparecendo, mas eu estou usando uma controladora M-Vibe Chocolate para controlar alguns efeitos, tá? Então eu tenho aqui um foot pro distortion, outro foot pro pré, que eu usei o EP Booster, que eu gosto de fazer um canal de solo sempre com o EP Booster, depois do pré. Aqui no caso ele ficou depois da caixa ainda, porque não é possível colocar entre eles. Nas outras pedaleiras eu arrumo sempre entre caixa e pré. E um foot para reverb e outro para delay. A modulação aqui eu não vou mexer, eu não vou colocar nesse preset de demonstração do vídeo. E agora a gente vai escolher um delay. Então eu costumo usar delay depois do reverb. Vou passar a modulação para cá. Nós temos algumas opções de delay, então a gente tem aqui Pure, Analog, Slapback. Ele não está mencionando aqui nenhum modelo em específico, mas a gente vê que são tudo delays clássicos, tá? Eu achei muito interessante o Tube Delay e o Tape Delay. A gente vai colocar o Tape. Não tem tap tempo, já vou mencionar já agora, tinha esquecido disso. Então a gente não tem opção de tap tempo, talvez seja uma atualização de firmware futura aí para GP5 receber. Mas ela tem o trail, né, que é aquele efeitozinho que quando você tocou um efeito com delay e desligou o delay, ele termina a cauda, né. Vamos regular nosso delay. Percebam que esse delay ele tem uma espécie de uma modulação na cauda. Eu nunca toquei num delay de fita de verdade, mas eu acredito que seja bem uma imitação característica de um delay de fita. Então ele tem uma pequena modulação, isso soa bem anos 80, né? Beleza, pessoal? Por último, mas não menos importante, o reverb. Temos algumas opções de reverb, tá? Também não menciona nenhum reverb específico, mas são reverbs clássicos, né? Room, Hall, Church, Plate, Spring. Vamos pegar um reverb Spring pra gente testar, montar nosso timbre. Só vamos
vamos fazer uma alteração antes. Eu gosto de usar o reverb antes do delay, não depois, tá? Vamos diminuir um pouquinho a mix. Decaimento eu não gosto de reverb muito profundo, só um cheirinho de reverb. E é isso aí. E basicamente está pronto o timbre, tá? Vejo que não tem muito segredo, eu usei só efeitos nativos para fim de demonstração. Mas se você quiser carregar um IR, você tem a possibilidade, e isso é interessante, eu gostei desse pedal, que a gente cobra nas pedaleiras até mais caras e não tem. O IR tá junto no mesmo bloco da simulação de caixa, e isso eu achei bem interessante, bem legal da GP5, porque você economiza um bloco, né? Então, ó, eu tenho alguns IRs aqui carregados, eu vou pegar um qualquer aqui, um Bogner, tá? Vejam a diferença do som. E aí o preset está pronto, tá? Então eu tenho os controles aqui, onde eu ligo canal de solo, canal de delay e overdrive. Beleza, pessoal, é isso, tá aqui. A GP5 ela não tem software de computador. A gente precisa do celular, tá, pra gente poder configurar os efeitos nela e mexer nela, celular. Então isso é indispensável para usar essa pedaleira. Inclusive eu vejo o setup da galera aí com um smartphone já, para que o pessoal possa mexer no meio do show, né? Então isso é uma ideia bem interessante também. Seja celular, tablet, enfim, um dispositivo com sistema operacional Android ou iOS, para tu conseguir mexer nos efeitos dela, beleza, pessoal? Então é isso. Vejam que não tem segredo nenhum timbrar. O método é o mesmo das outras pedaleiras, é a mesma forma de pensar, é a mesma lógica, e você pode aplicar isso na GP5 também ou em qualquer outra pedaleira. Beleza, pessoal? Valeu!